Olá, eu sou o Paulo, mais uma vez aqui neste canal trazendo uma reflexão. E hoje eu vou trazer uma reflexão sobre as mulheres que ainda têm um comportamento de filhinha do papai, as princesas do papai. E alguns vão me perguntar, mas a proposta do canal não era falar sobre sexualidade masculina, principalmente as questões dos homens. E eu já trouxe alguns vídeos comentando sobre o homem menino, né? O homem que não conseguiu, na fase da infância e adolescência, sair da esfera da mãe. E esses homens muitas vezes vão fazer par na vida com mulheres que não conseguiram sair da esfera do pai. E Freud definiu como o Édipo feminino, né? A relação da menina que por volta dos 3 anos, quando se interessa pelo pai, começa a copiar mamãe. Começa a usar maquiagem, começa a usar os vestidos, os sapatos da mamãe, numa cópia, né, num exemplo de seduzir papai. Seduzir da forma de querer que ele olhe. Não é sedução da forma sexual que alguns podem pensar, né? Jung depois nominou como complexo de Electra, fazendo uma relação também com a mitologia grega, e Freud não concordava, né? Mas, ou seja, resumindo, quando a gente fala de homem menino, filhinha de papai, a gente está falando dos complexos com relação à mamãe ou complexos em relações ao papai. E o que seriam complexos? Seriam os arquétipos que trazemos, por exemplo, de um pai, o pai perfeito, e quando olhamos para o nosso, não bate muito certo. Então a gente se frustra, a gente fica carente de algumas questões para a gente resolver durante a vida adulta, em terapia, em muita conversa, nos relacionamentos, para que a gente resolva o que é complexo, resolva ou diminua, né? Quando a gente faz uma constelação, muitas vezes, sistêmica, a gente vê muito isso, né? Algumas pessoas que não importa a idade, mesmo fisicamente, que ficaram numa simbiose muito forte com a esfera do pai. E muitas vezes, e cabe aqui um parênteses, né? Toda generalização não quer dizer que todo mundo se comporte da mesma forma, nem que todo mundo vá desenvolver um traço de personalidade mais acentuado, ou um traço mais forte. Mas a gente vê alguns aspectos desse grande perfil de uma princesinha de papai. Alguns pais trazem uma demanda tão forte de um amor romântico que ao casar já desejam intensamente ter uma filha menina, para que essa filha seja a projeção de todo o seu amor romântico, e ele faz questão de tratá-la como a minha princesa. E muitas vezes essa relação do pai com a filha é tão forte que ela fica também agarrada nesse desejo desse pai, desse amor que é até castrador em termos de sexualidade, e ela se interessa e muitas vezes começa a triangular, a disputar com a mãe a atenção de papai. A gente vê isso, né, que é definido como um traço rígido, né,
quando a menina triangula entre pai e mãe. É uma das características, né? Essa menina chegando à puberdade, os terapeutas hachianos vão até observar que na relação incestuosa, na fantasia psicológica dessa menina, inconscientemente pode gerar uma couraça no terceiro segmento, no segmento torácico, bloqueando um crescimento das mamas. Na física, na observação física dessas meninas que tornam-se mulheres, há uma inibição desse crescimento, porque ela quer se manter como a princesinha de papai. O crescimento das mamas traria uma sexualidade pecaminosa, incestuosa para a relação. E isso, quando está muito preso, quando está muito forte essa ligação, que essa menina, mulher, não consegue romper essa relação com o papai, existem os extremos, existem as questões bem sutis, bem suaves, mas algumas delas vão apresentar dificuldades nos seus relacionamentos com outros homens. Pode até desenvolver traços histéricos, traços histriônicos, de querer na sociedade manter essa aparência sempre da princesa do papai. E a gente remete mesmo aos contos de fada, né? A princesa do papai está sempre bonita, está sempre penteada, está sempre a sorrir, é sempre uma simpatia e doce e não se exalta. Ela foi criada numa redoma que mesmo as expressões de emoção mais profundas, a raiva, a ira, a cólera, o nojo, são bem sutis. Ela tem uma persona, né, uma máscara, sempre do sorriso fixo, do sorrir para tudo, mesmo quando está triste. Então, na vida adulta, encontramos essas mulheres que sorriem para tudo, que quando contrariada dão de ombros, o gesto é: não pode fazer, não pode lutar, porque nunca se conectou, nunca se enraizou com as energias mais densas de potência. Então está sempre numa vida a se desviar, a fluir como água, sem grandes emoções, a não ser quando começa a perceber o tempo que está perdendo e não sabe fazer essa ligação do parto psicológico com o pai. Eu tenho que interromper porque aqui estamos junto ao farol, com as ovelhas aqui a pastar, que fornecem o leite para um excelente queijo dessa região, dessa azóia de Sesimbra.